Olá pessoal, sejam bem-vindos à sua enciclopédia de monstros favorita. E agora, hoje eu cafunguei bem fundo, eu escavei muito melhor do que o escavador da chumba, que era como meu sobrinho falava, que essa carta aqui do Joey chamava de escavador da chumba. Eu escavei essa pérola aqui, que é o Mentin, o Homem-Coisa. Esse filme aqui tem tudo aquilo que Hollywood fazia de melhor, que era o que? Pornografia. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o Homem-Coisa. Inclusive é um filme da Marvel, tal. Esse filme aqui. Então a gente tem aqui, vamos começar com a história. Esse filme aqui, que é mais um filme mequetrefe, para quando você estiver sem nada para fazer de bom na sua vida, aí você pega e assiste esse filme aqui. Então a gente tem a história aqui do bicho, que é um doutor, como sempre. Os doutores aqui, eles viram os monstros. Aí esse Terry Salles, ele é um cientista que faz parte de uma conspiração lá e acaba caindo no pântano e descobre o soro. Ele vê o soro ali e pensa, putz, mano, eu tô na Marvel. Se eu tô na Marvel, então o soro vai me transformar no Capitão América. Aí foi, tomou o soro e tomou no rabo, que ele se transformou no resto de vegetal da Subway. Foi isso que ele virou, se lascou. Mas aqui a gente tem também a história lá dos bichos, que é o velho. Sempre tem que ter um velho louco no meio da história. Sempre, todos esses filmes de monstros sempre tem um velho louco. Aí nesse caso aí, o velho louco é o cara que diz que é o espírito do pântano lá, que reviveu, ó, e agora tá todo mundo fudido, que o espírito do pântano vai matar todo mundo. Então a história tem esse velho louco. E tem o personagem principal, que é o xerife, o Kyle Williams. Chega lá, aí tem a pá dele, como sempre. Os filmes dos anos 80 tem o pá que ele vai pegar no final. Sempre tem isso daí. Fora também as petiolas. Mamilo! Que tem que ter umas petiolas, principalmente no começo, quando o bicho do pântano tá vendo lá o Vucu Vucu, aí vai que acaba com os bichos lá, tem que ter tetiola lá no meio. Se não tiver tetiola, não tem graça o filme. Não é um filme de terror, nível slasher. Porque o que o cara queria ver naquela época? Pra chegar na escola e dizer, nossa, eu vi uma tetiola. É mesmo, mano? Você viu uma tetiola? É, tetiola. Parece que nunca viu uma tetiola. E provavelmente não viu. Aí a gente tem um empresário malvadão que quer retirar o petróleo lá dentro do pântano. E por causa que tá tirando o pântano, aí esse monstro tá vindo porque ele é um monstro da Marina Silva transformado pela Subway. Aí não pode ter capitalismo ali, capitalismo malvadão, que vai tirar o petróleo fudido lá. Aí a gente vê que tem um bicho que anda sabotando lá, que é o Dink de Madeira do Pica-Pau, o índio do Pica-Pau lá que come cavalo. O meu pangaré é uma boa comida, me enche a barriga. Eu fico com febre, se como uma lebre, cavalo é minha comida. Que tá sabotando lá o pântano. O pântano não serve pra porra nenhuma e os caras estão tirando petróleo lá e não pode atrapalhar. Que não, que você vai fazer capitalismo na casa da puta que pariu. O índio simplesmente diz isso daí. Aí aqui a gente também tem o fotógrafo. Também que é muito interessante esse papel do fotógrafo aqui na história. Ele é o que faz a ligação pro xerife lá. A ligação entre o xerife e o pântano lá das coisas sobrenaturais. Chega, olha a foto aqui, ó, do Homem-Coisa. Eu tirei aqui, mas não deu pra tirar muito. Outro ponto interessante, que mais pra frente ele vai falar sobre algumas habilidades dele, que é o crescimento das plantas no corpo, a aceleração do crescimento das plantas. Enfim, isso é um pouco da história. Tem lá o capitalista malvadão, a moça que ele tem que pegar, petiolas e mais petiolas. E é uma Emanuele versão Marvel, tá? Então é bom, assim, se você tiver sem nada pra fazer, é um bom filme, pra você perder um pouquinho de tempo. Mas a história é essa. A bit rich, but okay. Então vamos para o mais interessante, que é a análise do monstro. Ele é um vegetal crescido, que foi alimentado pela Marina Silva e cresceu bastante. Então ele é um tipo cheio de músculo, tem garras afiadas. Seu rosto é distorcido. Ele tem... Eu acho que já perdeu as aparências, porque ele parece o Alf. Não, nada a ver, irmão. Se você pegar o Alf e pintar ele de verde, fica pronto, é o rosto do pântano, porque é muito parecido. Aí tem galhos que lembram a barba dele e tal, mas parece o Alf, essa porra. E também tem o cocá, tem a aparência de que se ele tem um cocá na cabeça dele. Mas, na verdade a gente achou aqui o verdadeiro ancestral do Groot, lá do Guardiões da Galáxia. A gente sabe agora quem é o pai e a mãe é a Espiga.
Esfriga do Skyrim. Então essas relações aqui que a gente tem. E as habilidades? A primeira habilidade que a gente vê é que ele é forte pra cacete. Pra ele sair quebrando, arrebentando porta, fazendo de tudo, cortando os caras. Então ele tem uma força muito grande. Pelo menos isso o soro funcionou. Ele não virou totalmente Capitão América, mas pelo menos a força ele tem. Alguma coisa no meio dali deu errado. Deve ser o lugar, talvez. Outro detalhe também é que ele pode controlar as plantas ao seu redor, inclusive fazer com que o crescimento delas acelere. Isso é um ponto muito interessante dele. Além da sua super regeneração também. E talvez ele possua algum tipo de veneno que deixa as pessoas com medo e tal. Não sei se seria bem um veneno, só que as vítimas elas sentem muito medo quando estão perto dele. Pode ser porque você tá vendo um alf gigante, ou pode ser algum tipo de feromônio que ele solta, sei lá, que dá um aspecto de terror nas pessoas. E como outra habilidade aqui, a última que a gente vai falar sobre as habilidades dele, é o vômito podraço que ele solta. Que ele consegue soltar um vomitão pior do que o vômito do Metal Slug 3 quando você vira zumbi. Extremamente forte. Um vômito de aço. Um vômito de aço. Rico! Então, de aço, ó. Um vômito de ácido. Então essas são as habilidades mais importantes dele. Onde ele habita? Bom, ele habita na porra do pântano lá, tá? Lá dele lá, e tem as lendas lá do velho loucão lá, que diz que é o pântano que tá se vingando das pessoas, do capitalista malvadão lá, que tá explorando o pântano e tal. Aí é mais profundo lá da mata, não é no qualquer lugar do pântano lá tal, ele só tem um canto certo lá, que é perto do onde os caras estão extraindo, ele vive lá, inclusive o velho se lasca. Depois não vou nem falar isso daí, mas o velho toma no cu depois. Que vai lá tentar deixar o bicho de boa. E por último a gente vai falar sobre os pontos fracos e fortes dele. Bom, os pontos fortes dele a gente já sabe. Porque ele praticamente ele tem o poder da natureza. Tipo que nem o Cars lá do Jojo. Na parte, se não me engano é na parte 2. Que o cara tem a força da natureza lá tal. Com ele, as plantas lá do pântano, ele pode fazer o que quiser, a aceleração da vegetação que ele pode fazer, a super força também são pontos extremamente fortes e a super regeneração dele, ou seja, ele é um capitão com soro, só que deve ser porque tá no meio lá do pântano e tal, aí mesclou com o pântano e virou uma salada de alf. Nós também podemos falar do medo que ele causa nas pessoas também, o toque do medo também que ele tem, super força, é óbvio, que eu falei nas habilidades. E tem algum ponto fraco? Bom, pontos fracos é difícil saber assim. Vamos dizer que poderia ser fogo, muito provavelmente poderiam tentar atacar fogo nele. Quem sabe uma Ripley lá com um lança-chama poderia fazer alguma coisa. Bem provavelmente, porque geralmente gente que tem super regeneração, a gente tende a tentar destruir ele antes que ele se regenere, já que ele se regenera muito rápido. Um lança-chama não daria tanto tempo assim, teria que brigar contra a regeneração dele, o fator regeneração. Então talvez um fogo no lança-chama tal, poderia. Outro ponto fraco dele é acho que provavelmente um míssil. Se tivesse uma bazuca do Resident Evil lá, resolveria o problema, como a gente sempre diz aqui no Monstros S.A. Uma bazuca do Resident Evil, na hora certa, resolve todos os problemas que você imaginar aqui. 90% dos monstros que tem aqui com uma bazuca do Resident Evil resolveria. E é isso, ele não tem pontos fracos assim, ele é quase invulnerável, vamos dizer assim. A não ser que tenha que colocar a questão dele ter que proteger alguma coisa. Aí esse pode ser um ponto fraco. No caso ele ter que proteger uma coisa, ele vai esquecer você e você vai conseguir correr. Então tem como a gente tentar ludibriar ele, ou então não ser pego pelo toque de terror dele. Então esses são os únicos pontos fracos desse bicho. Esse bicho é extremamente poderoso. E por hoje é só, galera. Até a próxima aí no nosso canal. Valeu!